Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, reunidos, né? Nós aqui, os irmãos aí, para a gente estar junto aqui, estudando o livro do profeta Amós. Aleluia. De uma coletânea de 12, né? Já estamos, para a glória de Deus, no terceiro livro, capítulo 2. Nós vamos ver aqui Deus anunciando, irmãos, castigo para o povo. Aleluia. Falando, irmãos, no íntimo, para o povo acordar, para o povo despertar. A palavra de Deus fala assim: desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Do versículo 1 aqui ao 3, irmãos, aqui o título fala assim: contra Moabe. Quem era Moabe, irmãos? Moabe era um das filhas, né, de Ló. Aleluia. Uma delas teve a nação dos filhos chamado Moabe, né? A outra Amon. Então nós vemos que eles eram parentes, primos, né, de primeiro grau de Israel. Então, irmãos, tinham promessa de Deus também, como todos nós temos, né? E aqui Deus fala contra eles aqui, ó, do versículo 1 ao 3, que está escrito assim: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até se tornar cal. Os irmãos vê que Edom também era primo de Israel, por parte de Esaú. Irmãos, acredita-se na história, isso não está escrito aqui na Bíblia, que esse rei de Edom estava muito mal, uma doença. E isso, irmãos, era uma desonra para uma pessoa, ainda mais num posto de rei. E eles fizeram isso e isso desagradou o Senhor, irmãos, porque o nosso Deus é justo. O nosso Deus, irmãos, não é injusto. Ele é justo, ele está com os olhos dele, irmãos. A Bíblia fala assim: passando-se por toda a terra, para se mostrar forte, cuja aqueles o coração é dele. Dele para o servir, mas não para praticar males. Versículo 2 fala assim: por isso porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote, que era a cidade, né, capital de Moabe, onde havia o palácio deles lá. Queriote, Moabe, morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. Exterminarei o juízo no meio deles, e todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Irmãos, mais uma vez falando de fogo, Deus ia julgá-los, Deus ia castigá-los para eles aprendermos a obedecer, a respeitar. Irmãos, Deus está olhando para todos os povos da terra, irmãos, independente de ser brasileiro, japonês, indiano, português, espanhol. Deus quer que todos atendam, todos obedeçam. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho, irmãos, e que ninguém pereça por não conhecer a verdade. Deus fala, Deus usa vasos, usa pessoas em cada país. Irmãos, as redes sociais, o meio de comunicação, estamos aqui usando esse meio de comunicação, irmãos, é tudo para a glória de Deus. Aleluia. Aqui, irmãos, do versículo 4 ao 5, aqui um anúncio de juízo, né, de castigo contra Judá. Quem era Judá, irmão? Judá fazia parte do povo de Deus. Na região sul, né, de Israel, eles ficavam ali. Aleluia. Na divisão das tribos, sabemos que eles ficavam na região sul ali. E aqui os 2 versículos falam assim: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Aleluia. Porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após andarem as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e consumirá os palácios de Jerusalém. Os irmãos veem aqui, irmãos, que Deus estava punindo a Judá por andarem nos mesmos pecados de antepassados. Nós sabemos, irmãos, que de todos os reis que houve em Judá, houve reis bons, reis que obedeceram ao Senhor, e uns que não. Sabemos que de Israel já foi o contrário. Todos foram desobedientes. Mas, irmãos, Deus estava punindo, porque houve desobediência. Irmãos, Deus não pode habitar, Deus não pode abençoar, Deus não pode mudar o quadro quem é desobediente, irmãos. Quem se esforça, como diz a palavra, correndo dos céus a ganhar da força, a obedecer a palavra, o Senhor, irmãos, Ele estende as mãos. O Senhor, Ele abençoa. A Bíblia diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que quiserdes vos será feito. Então, irmãos,
tem que haver obediência. A palavra diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Irmãos, não é só falar com os lábios, é praticar, é viver, é nas atitudes, é na conduta, na maneira de ser, de vestir, de andar, de falar, de resolver as questões, que as pessoas vão ver se nós amamos o Senhor ou não amamos de verdade. Vemos aqui, irmãos, do versículo 6 agora ao 16, o capítulo 2 de Amós, é 16 versículos. Do versículo 6 ao 16, castigo contra Israel. O versículo 6 fala assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Irmãos, havia leis em Israel, irmãos. Levítico 25, Deuteronômio 15. Não vou falar os versículos, irmãos, para vocês lerem todo o capítulo. Levítico 25 e Deuteronômio 15, onde havia leis, irmãos, para se pagar uma dívida, algo que era feito, irmãos, pagava por serviço, por trabalho. O judeu, irmãos, sabia que tinha que andar em retidão, em obediência à palavra, pagando suas contas. Sabemos que nos dias de hoje, irmãos, às vezes falta de trabalho, difícil, os tempos são difíceis, às vezes nós precisamos, irmãos, avisar as pessoas e pagar em outra data. Mas, irmãos, seja honesto, avise, vá lá e fale com a pessoa, procure. A Bíblia fala assim: não devais coisa alguma a ninguém. Mas o povo aqui de Israel, irmãos, fazia pior que isso. Irmãos, aqui diz que eles vendiam, irmãos, o justo por dinheiro. Irmãos, isso é errado. Irmãos, e o necessitado por um par de sapatos. Irmãos, eles estavam prevaricando, desobedecendo ao Senhor, irmãos, de uma forma horrível, irmãos, que envergonhava o nome do Senhor, irmãos. Então, Deus estava punindo, irmãos. Versículo de número aqui 7, aleluia. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça, para profanarem o meu santo nome. Vamos ler também o 8, irmãos, para a gente não perder o sentido aqui do versículo aqui, para a gente explicar. E se deitam junto a qualquer altar, sob roupas empenhadas dos pobres, e na casa dos seus deuses, bebem o vinho do que tinham multado. Irmãos, nós vemos aqui pela palavra do Senhor, irmãos, que eles estavam profanando o nome do Senhor. Tanto um pai como o filho, irmãos, se deitando com a mesma mulher. Irmãos, acredita-se, porque isso acontecia no meio do povo de Deus, irmãos. Eles iam para os altares pagãos, onde havia, irmãos, sacerdotisas que tinham relações sexuais com aqueles que iam lá. E o povo do Senhor, irmãos, não poderia estar habitando nesses lugares. Irmãos, e tinha outras situações, mas a mais próxima do que diz aqui o versículo, assim, irmãos, aqui fala de bebedice, beberrões. Irmãos, bebiam vinho, irmãos, está escrito aqui, vinho que não era para ser tocado, que não era para ser, irmãos, consumido, irmãos. Eles faziam, se profanavam, se prostituíam. Irmãos, de Deus não passa nada, irmãos. Tudo o Senhor está vendo. Deus quer ver em mim, em você, um coração arrependido, para a gente se arrepender em não o praticar. Versículo aqui, irmãos, de número, aleluia, 9, diz a palavra do Senhor, está escrito assim: todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura de cedros, forte como os carvalhos, mas destruiu seu fruto por cima e raízes por baixo. Irmãos, esse povo aqui, amorreus, eram homens altos, fortes. Deus estava lembrando o povo, irmãos. Aleluia. Olha, eu destruí esse povo. Eles eram altos como os cedros. Os cedros, irmãos, a história fala que eles eram altos de 2, 3 metros. Então, homens altos, homens de batalha, gigantes. E Deus os destruiu, os abateu, para mostrar para o povo que estava com eles, irmãos. Aqui, aí diz a palavra aqui: mas eu destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Irmãos, Deus abateu eles por cima e por baixo. Irmãos, Deus estava lembrando o que ele fez ao povo. Versículo 10: também vos fiz subir da terra do Egito, e por 40 anos vos guiei no deserto, para que possuais a terra dos amorreus, porque os amorreus estavam lá. Irmãos,
Josué entra, Josué conquista muita terra, mas ainda faltou conquista a terra, mas não toda ela. Faltou ainda muita terra. Mas, irmãos, Deus mostrou para o povo sinais, prodígios, maravilhas, e o povo não estava dando glória a Ele. Hoje, mesma coisa na nossa vida, irmãos. Pessoas falam, pessoas dizem, a gente vai visitar e fala assim: eu não preciso, né, ir no templo congregar. Eu oro em casa, eu ouço em casa, eu estou em casa. Não precisa, não tem essa necessidade, irmãos. Isso é pecado, irmãos. Isso é desobediência à palavra. A palavra diz assim que temos que congregar, temos que amar estar na casa do Senhor, temos que amar estar no ato do Senhor, irmãos. Irmãos, pessoas que estão deixando se esfriar, indo pelo caminho da apostasia, deixando Deus de lado, irmãos, e achando que estão fazendo certo. Sabe, irmãos, tudo pode. Deus só quer o coração. Mentira, irmãos. Deus quer corpo, alma e espírito. Irmãos, o povo de Deus aqui, no versículo 10, no versículo 9 e 10, irmãos, estava esquecendo do que Deus tinha feito a ele. Muitos irmãos, infelizmente, irmãos, vou falar essa palavra assim, parece que estão com amnésia. Deus cura, salva, liberta, transforma, faz milagres grandiosos. As pessoas não honram, não servem por alegria, por prazer, por estar na presença do Senhor, irmãos, e querem providência, querem milagre, querem que Deus mova céus e terra. Não vai mover, irmãos, por causa da desobediência. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado, diz a palavra, irmãos. Versículo 11 fala assim: dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. O 12 também. Mas vós aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizareis. Irmãos, Deus lembrando o povo: olha, do meio de vós levantei nazireus, levantei, aleluia, levantei profetas, aleluia. Mas no versículo 12 ele fala assim: mas vocês deste vinho aos nazireus, forçaram eles a beber, e proibiram os profetas de pregar. Os irmãos leiam lá no número 6, e há tantas passagens na palavra de Deus que fala sobre, irmãos, os profetas, os nazireus, o voto que eles tinham. E o que o povo de Deus fez, irmãos? Desrespeitou, obrigou, irmãos, fez eles pecarem, proibiu eles de falarem a verdade. Irmãos, nós vemos na história do povo de Israel, falava isso esses dias para um servo do Senhor, aleluia, que é inscrito aí no canal, que mora em São José dos Campos, que Arão e Hur, quando ajudaram Moisés ali no monte, segurando a mão deles à direita e à esquerda, em Êxodo 17, irmãos, eles foram líderes ali na frente do povo. Só que, segundo a palavra de Deus, irmãos, de Gênesis 29, 30 em diante, os irmãos vão ver que o nome de Hur não é citado. E depois quando Arão faz o bezerro de ouro para eles adorarem, se prostituírem, idolatrarem. Irmãos, por que o nome de Hur não é citado? Porque Hur foi contra o povo. Hur foi a favor da verdade. Mataram a Hur, irmãos, diz a história. Irmãos, tem gente com medo da reclamação do povo. Com medo do povo falar assim: não vou mais ir na igreja, não vou mais fazer aquilo. Irmãos, nós temos que ter a coragem de Hur, irmãos. A Bíblia fala em Timóteo 1,7 que Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim de amor, moderação e poder. Irmãos, temos que confiar no Senhor, que Ele nos protege. E se Ele permitir a gente partir dessa terra, irmãos, vamos estar para Ele por toda a eternidade. Pessoas hoje estão com medo. Aqui o povo, irmãos, abusou aqui. Não poderia ter feito isso com os nazireus, os profetas, irmãos, e fizeram os nazireus pecarem, beberam vinho, fizeram os profetas ficarem calados. Irmãos, e Deus está vendo tudo, irmãos, nada passa oculto aos olhos do Senhor. Versículo 13, bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Está escrito assim: eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixe. Irmãos, Deus falando que vai apertar os desobedientes. Irmãos, e apertar para eles aprenderem dessa forma. Às vezes, irmãos, você aí que está vendo o canal, está procurando servir o Senhor com fidelidade, tiveste pouca força, disse a palavra, não negaste meu nome. Irmãos, está apertado? Deus vai fazer você ver o milagre.
no lugar da humilhação vai ser dupla honra. Mas para o desobediente, irmãos, o negócio fica estreito, fica difícil, porque Deus não quer perder a alma de ninguém para o inferno, irmãos, para o inimigo. Irmãos, a pessoa às vezes não quer congregar com a gente no ministério, mas procure outra igreja cristã que prega a palavra, que ensine a palavra, mas congregue. Irmãos, aconselhe, acompanhe a pessoa, ore por ela, interceda por ela, mas ela é do Senhor, irmãos, não é sua não, é do Senhor, irmãos, porque o desobediente, você não precisa se preocupar não, que Deus próprio vai apertar ele, aleluia. Versículo aqui de número 14, diz assim a palavra do Senhor: assim perecerá a fuga do ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. Irmãos, pessoas que acreditam na sua própria força, na sua própria intelectualidade, não vai prevalecer diante do Senhor, irmãos, se não estiver servindo a Ele com temor. 15. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro dos pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado ao cavalo, né? Que tem experiência, agilidade, às vezes tem um tempo, irmãos, grande na presença do Senhor, mas se apostatou da fé, ainda bate no peito e fala assim: Deus não vai deixar eu perecer. Se arrependa hoje, volte para o Senhor hoje. Se você não se arrepender, vai perecer sim, a palavra fala. E 16, para nós encerrarmos: e o mais corajoso entre os valentes fugirá naquele dia, diz o Senhor. Irmãos, tem que ter comprometimento com a palavra, tem que ter comprometimento com Deus, irmãos. Irmãos, eu tenho uma frase que eu gosto muito de citar ela, que eu aprendi com um servo de Deus aqui na cidade de Aparecida, né? Nós moramos na cidade do Putim, que ele fala assim: quem tem compromisso com o reino de Deus, irmãos, tem compromisso com o ministério que congrega. Agora, quem não tem compromisso com o reino de Deus, irmãos, não tem compromisso com a sua liderança, com o seu ministério. Irmãos, tenha compromisso com a palavra, com o reino de Deus, irmão. Você vai ser obediente onde você está ajudando, servindo. Você vai ser obediente ao seu pastor. Irmãos, a líder do grupo que você participa. Você vai ajudar, você vai orar, você vai perseverar, você vai insistir na presença do Senhor, você vai estar com Deus, você vai produzir frutos que permaneçam, você vai estar na presença do Senhor, o servindo, o adorando. Irmãos, obedeça a palavra. Aqui o povo, irmãos, estava recebendo um castigo. Moabe, aqui Judá e Israel, por causa da desobediência. Não sejamos assim. Amém, irmãos? Deus te abençoe grandemente. Irmãos, compartilhe esse link. Vamos juntos fazer a obra do Senhor. Deixa aí o joinha, pergunta, comentário, para nós estarmos juntos pregando a palavra do Senhor. E isso para o reino dele, para a glória dele, por ele são todas as coisas. Amém? A paz do Senhor Jesus.